Antes da pesquisa de Varginha, a ufologia brasileira desenvolvia atividades normais. Por acaso, o Brasil tem uma incidência enorme de objetos voadores não identificados. Então, a ufologia brasileira trabalhava normalmente. Mas, a partir do caso Varginha, a ufologia brasileira se uniu. O Brasil é muito grande. Pesquisadores do Brasil inteiro vieram dar o apoio. Tiveram a oportunidade de ouvir de mim os elementos principais dessa pesquisa, conhecer as testemunhas principais e puderam, sem dúvida alguma, identificar que realmente criaturas não pertencentes ao nosso meio ambiente, portanto, extraterrestres, foram capturadas no sul de Minas. Isso uniu a ufologia brasileira, estamos todos em busca da verdade. O caso Varginha significa para a ufologia brasileira mundial um verdadeiro divisor de águas. Nós podemos dizer que há ufologia antes e a ufologia posterior ao caso Varginha. Stanton Friedman foi o primeiro cientista não militar a investigar o caso Roswell e levá-lo ao conhecimento público. Hoje em dia, é considerado um dos melhores e mais importantes investigadores do assunto dos extraterrestres nos Estados Unidos. É um caso muito impressionante, embora o caso do Roswell brasileiro eu não conheça. Uma coisa que está faltando é o testemunho de um militar de alto escalão. Antes disso, não irão avançar no assunto. Roswell é o caso número 1 do mundo. Por quê? Porque nós temos dezenas de testemunhas militares que depuseram toda a verdade, vieram a público após terem ido para a reserva, dizendo que de fato tudo havia ocorrido. No caso Varginha, infelizmente nós ainda não estamos em condições de divulgar quais são as nossas testemunhas sigilosas, civis ou militares. Nós diríamos então que de uma forma bem distante e modesta, o caso Varginha seria facilmente classificado com o número 2 em todo o mundo. As investigações dos ufólogos da região de Minas Gerais alertaram o resto da comunidade ufológica brasileira. Hoje em dia, o caso Varginha é acompanhado por ufólogos do mundo inteiro. Varginha, o Roswell brasileiro. O trabalho dos investigadores do caso Varginha nos leva além do avistamento isolado de um extraterrestre encontrado pelas adolescentes. Os ufólogos acham que a história começou uma semana antes. O caso Varginha, hoje, após 4 anos de intensas pesquisas, eu não tenho mais a menor sombra de dúvida de que se iniciou há cerca de uma semana antes dos principais acontecimentos. Nós diríamos que a partir do dia 13 de janeiro, houve o desenrolar, o desencadeamento de uma série de eventos envolvendo Força Aérea Americana, sistema de rastreamento por satélites dos Estados Unidos, o alerta da Força Aérea Brasileira, enfim, da unidade militar mais próxima, que é a Escola de Sargento das Armas do Três Corações, bombeiros, policiais de Varginha. Com o auge em 20 de janeiro, mais propriamente em virtude da divulgação do avistamento de 3 garotas e de outras coisas que paralelamente ocorreram naquele dia. Os centros espaciais estão olhando para baixo, estão procurando coisas que desprendem reentradas de mísseis, de grandes mísseis. Estão procurando coisas que voltam para a atmosfera. Os satélites soviéticos também são recuperados, e assim por diante. Então nossos satélites provavelmente fizeram a constatação. E eu imagino que os Estados Unidos tenham feito um acordo com muitos outros países. Se alguma coisa aparecer, por favor, nos avise, e será remunerado adequadamente para garantir a recuperação. O governo brasileiro foi avisado de uma excessiva movimentação de objetos voadores não identificados nos céus do sul de Minas, com epicentro na região de Varginha, através de um alerta dado pelo sistema de rastreamento por satélites americano, provavelmente com a captação das centrais do NORAD no México. No Novo México, digo. Através deste alerta, o governo brasileiro acionou não somente as unidades da Força Aérea mais próximas, que são as bases em estados diferentes, mas tiveram que contar essas Forças Armadas, principalmente com a unidade mais próxima, que é a Escola de Sargento das Armas. Na madrugada de 20 de janeiro de 1996, um casal de camponeses que mora a 10 quilômetros de Varginha
viu um objeto estranho voando perto de sua casa. Levantei, né, naquela noite, perdi o sono e fui até a sala, liguei a televisão e daí os gatos me socorrer e eu saí na janela olhar e avistei o objeto, que vinha vindo nessa direção. Já estava muito fumaça, cinza. Daí fui e chamei ele, meu marido, e nós dois saímos para olhar. A gente avistou esse objeto passando uns 5 metros de altura. Durou 40 minutos mais ou menos até encobrir o morro. A gente deixou de avistar, né? Estava voando em cima do pasto. Quando eles abriram a janela, o objeto ainda estava ali naquela ponta. 5 metros de altura do chão, a aproximadamente 25, 30 metros de distância, e veio voando. Vagarosamente, voou por 40 minutos. Isso, em termos de pesquisa ufológica, é quase uma eternidade. Muitos avistamentos não duram nem 1 minuto. O avistamento que ocorreu neste local significa para o caso Varginha um dos pontos de início da verdadeira história. Ao que tudo indica, dias antes, o casal que aqui reside, o senhor Eurico e dona Oralina, devem ter observado um dos objetos que provavelmente transportava as criaturas capturadas. Nós dizemos provavelmente porque não temos ainda dados suficientes para atrelarmos as criaturas capturadas a algum objeto voador não identificado. Mas o que mais nos chama a atenção do depoimento do casal é que eles avistaram um objeto visivelmente avariado. Um objeto tipo de um charuto, coberto por uma fumaça clara. Na cauda dele, parecia que é a mesma coisa que você pegar uma serpentina, assim, colocar no ventilador, tocando assim. A gente vê era muita fumaceira, né? Aquela fumaça assim, que vinha assim tudo voando, mas não dá para ver o objeto direito que era, né? Parecia um submarino, aquele enorme, aquela fumaceira, e a gente ficou olhando assim, espantado. Esse objeto, então, vem voando vagarosamente, soltando muita fumaça, o gado todo correu e eles ficaram lá na janela, como se tivesse assistido a um filme, por 40 minutos observando o objeto voar vagarosamente o campo todo na frente da casa deles, até sumir lá em cima na montanha, rumo a Varginha. A hipótese dos investigadores brasileiros é que o disco voador estava avariado e sobrevoou a área antes de cair. Naquele local, por volta de 10 horas da manhã do dia 20 de janeiro, alguns militares pertencentes ao Corpo de Bombeiros de Varginha, da 13ª Companhia do Corpo de Bombeiros, capturaram uma criatura viva. Segundo algumas testemunhas da região, a criatura foi capturada com redes pelos bombeiros. Nós atendemos as ocorrências que fomos acionados, mas essa ocorrência que era a captura de algum animal ou alguma coisa que seja desconhecido na região ou até mesmo na cidade, nós não fomos acionados desse tipo de ocorrência. Não vimos a criatura, não a conhecemos, certo? A pessoa que, segundo informações, que teria visto a tal criatura no local, nós nunca tivemos contatos pessoais com essas pessoas, seria 3 meninas, né? Ou 2 meninas e a mãe, certo? Eu diria aos senhores que o capitão Alvarenga está faltando com a verdade. Ele é um profissional, está instruído pelos militares da Escola de Sargento das Armas a não falar a verdade. Essa equipe nega que esteve no bairro Jardim Andere, onde essas criaturas foram capturadas no dia 20 de janeiro. Porém, nós temos testemunhas, inclusive aqui de dentro mesmo, que já nos relataram como eles trabalharam, como eles fizeram. Todas as ocorrências que o bombeiro atende, elas são registradas, são feitos boletim de ocorrência, são lançados no sistema, no terminal de computador, são todos lançados. Então, se a criatura tivesse saído para esse atendimento de ocorrência, mesmo que ela não tivesse atendido a ocorrência, ela teria que lançar a ocorrência, fazer um lançamento de empenho de viatura. Porque todo empenho de viatura tem que constar uma ocorrência.